Hoje o nosso tema é o resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E a gente vai falar sobre o hábito de derivar. Esse é aquele estado em que a pessoa vai vivendo sem perceber que não está tomando decisão nenhuma. Ela só vai deixando a vida levar. E isso é muito comum, né? Muita gente acorda, segue a rotina, faz tudo igual e no fim do dia sente que não avançou em nada, só passou pelo dia. Exato. E aí que Hill chama a atenção. Ele diz que derivar é o maior inimigo do sucesso justamente porque ele não parece um problema. É silencioso. A pessoa acha que está vivendo normal, quando na verdade está sendo guiada pelo ambiente, pelos medos, pelas circunstâncias. E você que está ouvindo agora já se sentiu assim? Como se estivesse vivendo no automático por um tempo maior do que gostaria? Essa pergunta é importante, porque, segundo o Hill, o primeiro sinal da deriva é quando a pessoa percebe que está repetindo a vida, mas não criando nada novo. Ela reage o tempo todo, mas não escolhe. E quando isso vira padrão, ela perde o controle da própria direção. E é engraçado como isso acontece sem grandes dramas. Não é uma crise, não é um problema enorme, é só a vida passando. Sim, e é exatamente por isso que é tão perigoso. A pessoa vai repetindo hábitos, aceitando influências, deixando que o medo ou a dúvida decidam por ela. E quando ela percebe, já está longe do caminho que gostaria. E também não tem a ver com capacidade, né? Tem gente muito inteligente que deriva porque nunca parou para pensar no que realmente quer. Total. Hill dizia que o que separa quem deriva de quem decide é intenção. Quem tem intenção vive com mais clareza. Não significa ter tudo planejado, mas saber minimamente para onde quer ir. Quando essa intenção falta, a rotina puxa a pessoa para o mais fácil, e o mais fácil quase sempre leva ao mesmo lugar. Então, derivar não é só não agir, é não escolher. Isso. E quando a pessoa percebe isso, mesmo que seja só um pouquinho, já abre uma porta. Porque ninguém sai da deriva sem admitir que tá nela. E essa honestidade com a própria vida é o primeiro passo para começar a retomar o controle. Uma coisa que Hill sempre reforça é que ninguém deriva por escolha. A deriva começa quando a pessoa deixa de perceber o que está fazendo e entra no modo automático. Ela acorda, trabalha, cumpre obrigações, repete os mesmos padrões e quando vê, o ano passou. É aquela sensação de estar ocupado, mas não avançar em nada que realmente importa. E acho que todo mundo já viveu isso em algum momento. A rotina vira rotina demais e a gente só segue, sem pensar muito. E talvez quem está ouvindo agora esteja exatamente nessa fase. Provavelmente. E esse é um ponto importante porque Hill diz que a deriva não dói no começo. Ela é confortável, ela parece normal. A pessoa pensa, é assim mesmo. Só que essa normalidade começa a cobrar um preço mais tarde, quando surge aquela sensação de vazio, de estagnação ou de vida repetida. E como alguém começa a perceber que está derivando? Porque isso não vem com aviso, é bem sutil. Hill explica que existem pequenos sinais. Por exemplo, quando a pessoa adia decisões simples, quando ela evita mudar algo que claramente precisa ser mudado, ou quando ela diz que quer algo, mas não coloca energia nenhuma nisso. O padrão é sempre o mesmo. O desejo cresce, mas a ação não acompanha. E você que está ouvindo, pensa um pouco nisso. Tem algo que você quer há muito tempo, mas nunca realmente começou? Porque esse é um dos sinais mais claros de que a mente está derivando. Esse ponto é muito forte. Porque, segundo Hill, quando a pessoa não se compromete com o que diz que quer, é porque ela não está assumindo o controle. E essa falta de compromisso interno faz com que o ambiente decida por ela. O dia decide, o humor decide, as influências decidem. Ela não. É aquela sensação de ser levado. A vida empurra, a gente vai, sem pensar muito, sem escolher. E esse é exatamente o mecanismo da deriva. Hill diz que quando a pessoa não tem direção, qualquer direção serve. Ela aceita o que aparece, ela se adapta ao que os outros querem, ela ignora sinais importantes da própria vida. Não por maldade, mas por falta de intenção. E isso é perigoso, porque a pessoa só percebe quando já está cansada, frustrada ou sentindo que perdeu alguma coisa pelo caminho. Sim, a deriva rouba tempo, energia e oportunidades, e tudo sem fazer barulho. Por isso, entender esse hábito é tão importante, porque ele explica por que muita gente, mesmo desejando melhorar, continua presa ao mesmo ciclo. Outra coisa que Hill destaca é que a deriva sempre vem acompanhada de pequenas justificativas. A pessoa diz que está cansada, que não é o momento certo, que precisa esperar algo melhorar, e tudo isso parece muito razoável. Só que, no fundo, é a mente tentando evitar o desconforto de assumir o controle.
A deriva é confortável, mas não leva para onde a pessoa realmente quer ir. E isso é muito real. Às vezes a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas inventa uma explicação que parece lógica para não começar. E quando você olha de fora, percebe que já repetiu essa desculpa várias vezes. Esse é o ponto. Hill diz que quando a pessoa repete demais as mesmas justificativas, elas deixam de ser explicações e viram um padrão emocional. Não é uma consciência, é hábito. A mente se acostuma a reagir da mesma maneira, e isso se torna automático. A pessoa acredita que está pensando, mas ela está só repetindo. E você que está ouvindo agora, identifica isso em alguma área da sua vida? Aquela mesma conversa interna que aparece sempre que você tenta começar algo importante? Se a resposta for sim, isso é um sinal de deriva, e reconhecê-lo já é um passo enorme, porque a deriva não se combate com força, e sim com clareza. Não é sobre se cobrar mais, mas sobre perceber o que está acontecendo dentro de você. Quando a pessoa entende de onde vêm esses pensamentos automáticos, ela começa a ter escolha, e escolher é o oposto de derivar. Eu gosto muito dessa ideia. Não é sobre forçar, é sobre entender. Porque quando você entende, você age de um lugar mais consciente e não apenas para escapar da culpa. Hill fala exatamente isso. Ele diz que a mente livre toma decisões e sustenta essas decisões. Ela não é perfeita, mas é responsável. A mente que deriva espera um sentimento aparecer, uma motivação, um impulso repentino. A mente livre cria movimento mesmo quando não há vontade, e isso muda tudo. É como se a pessoa dissesse para si mesma: eu decido, não o meu humor. E essa é uma postura que transforma qualquer área da vida. Sim, essa postura interrompe a deriva, porque ela mostra para a mente que existe direção, existe intenção. E quando essa intenção se torna constante, aos poucos ela substitui os padrões automáticos que mantinham a pessoa parada. Não é rápido, mas é real. E no fundo é aí que está a diferença entre quem cresce e quem repete a mesma vida. Não é talento, é direção, é intenção, é presença. Exatamente. E é por isso que Hill coloca a deriva como o maior inimigo do sucesso. Ela tira da pessoa o que ela tem de mais valioso, a capacidade de decidir a própria vida. Hill também fala sobre como o ambiente influencia diretamente a deriva. Ele explica que quando a pessoa está cercada de distrações, de pessoas sem direção ou de estímulos que puxam a atenção para todos os lados, ela acaba absorvendo esse ritmo. A mente vai ficando dispersa, cansada e começa a aceitar qualquer caminho que apareça. E quando o ambiente toma o controle, a pessoa perde a própria rota. Isso é muito verdade. Às vezes a pessoa quer mudar, mas continua rodeada de tudo que reforça os mesmos padrões, e ela não percebe que o ambiente puxa mais forte do que a intenção dela. Sim, e Rio deixa claro que ninguém é imune. Até quem tem clareza precisa cuidar do ambiente para não começar a derivar novamente. Pode ser convivendo com pessoas que desmotivam, consumindo conteúdo que enfraquece ou até vivendo numa rotina que não favorece foco. Tudo isso faz a mente escorregar de volta para o caminho mais fácil. E você que está ouvindo, talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha tentado crescer, mas algo no ambiente te puxava de volta. Uma conversa, um hábito, uma rotina, e de repente você estava repetindo tudo outra vez. Esse é um dos sinais mais comuns. A pessoa percebe que se sente bem quando começa um novo hábito, mas quando volta para o ambiente antigo, tudo se perde. Hill diz que isso não é falta de força de vontade, é sua mente respondendo ao contexto. E se o contexto sempre empurra para baixo, o hábito positivo não se sustenta. Então a deriva não é apenas interna, ela também é moldada pelo que está fora. Exato, é uma combinação dos dois. A liberdade mental depende de consciência e também de escolhas práticas. Às vezes, mudar o ambiente é tão importante quanto mudar os pensamentos. Criar momentos de silêncio, escolher melhor os estímulos, se afastar de influências que drenam energia. Pequenas mudanças externas ajudam a mente a recuperar direção. E acho que muita gente subestima o poder dessas pequenas escolhas, como se achar que só a força de vontade bastasse. Mas na prática, não basta. A gente é muito afetado pelo entorno. Hill concordaria totalmente com isso. Ele dizia que a pessoa que não protege o ambiente acaba abrindo portas para a deriva sem perceber. E é exatamente por isso que ele enfatiza tanto a importância de escolher com cuidado o que entra na mente todos os dias. Não é sobre perfeição, é sobre intenção. A mesma chave que sai da deriva é a chave que protege a liberdade mental.
Outra ideia importante que Hill traz é que a deriva não parece perigosa enquanto está acontecendo. Ela parece apenas uma fase tranquila, uma rotina comum ou até um descanso merecido. Só que, quando essa fase se prolonga, a pessoa começa a perder sensibilidade para perceber o que está faltando. Ela perde o senso de urgência, perde o senso de presença e, aos poucos, perde a capacidade de decidir com firmeza. É como se a pessoa anestesiasse a própria consciência. Ela vive, mas não percebe. Age, mas não escolhe. Só segue o fluxo. E Hill é bem direto sobre isso. Ele diz que a deriva é um estado mental perigoso justamente porque não dói de imediato, dói depois. E a dor costuma vir em forma de arrependimento tardio, sensação de tempo perdido ou a sensação de que se distanciou demais de quem gostaria de ser. O impacto não aparece hoje, mas daqui a alguns anos. E você que está ouvindo, tenta lembrar de um momento em que você percebeu que ficou tempo demais parado. Aquela fase em que nada aconteceu e quando você acordou para isso, já tinha passado muito mais tempo do que imaginava? Essa reflexão é essencial, porque quando a pessoa reconhece a deriva, ela ganha uma oportunidade rara, a chance de recuperar o ritmo antes que ela perca anos. Hill diz que o caminho para sair da deriva começa com uma decisão simples, mas poderosa: assumir responsabilidade pela direção da própria vida. A partir dessa decisão, a mente volta a se movimentar. E como essa responsabilidade aparece na prática? Porque muita gente pensa que é só ter força de vontade, mas não é tão simples assim. Não é mesmo. Responsabilidade aqui não significa se culpar ou se pressionar. Significa parar, observar e perguntar: o que eu realmente quero agora? E o que eu posso fazer hoje que me aproxima disso? É uma consciência ativa, uma decisão contínua e, principalmente, uma vontade de não entregar a vida para o automático. É aquela diferença entre viver por intenção e viver por inércia. Exatamente. A pessoa que vive por intenção, escolhe. A que vive por inércia, repete. E a derivação acontece sempre no território da repetição. Hill insiste que enquanto a pessoa estiver apenas repetindo, ela não está no controle. Mas no momento em que ela decide, mesmo que de forma simples, ela interrompe o ciclo. E essa decisão não precisa ser perfeita, ela só precisa existir. Porque sem direção nenhuma, a mente sempre volta para o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil quase nunca é o caminho do crescimento. É o caminho do conforto, da repetição, da distração, e é aí que a deriva se instala. Por isso, decidir, mesmo que aos poucos, é o primeiro passo para recuperar a liberdade interior. Hill termina essa reflexão explicando que a única forma real de vencer a deriva é construir um propósito claro, mesmo que seja simples. Não precisa ser um grande plano, não precisa ser algo grandioso, basta ser uma direção que faça sentido para a pessoa. Quando existe direção, a mente encontra estabilidade. E quando a mente está estável, ela consegue resistir às influências que a empurrariam de volta para o automático. E isso é interessante porque muita gente acha que precisa descobrir o propósito da vida, como se fosse algo enorme. Mas na prática, um propósito pode ser uma intenção diária, uma escolha que guia o dia de um jeito mais consciente. Exato. Hill falava que propósito é foco, é saber o que você quer construir mesmo que seja pouco. O perigo não está em ter um propósito pequeno, mas em não ter propósito nenhum. A falta de direção abre espaço para a deriva, e a deriva abre espaço para a estagnação. Com uma direção clara, tudo muda. A pessoa passa a agir com mais consciência, percebe melhor suas escolhas e recupera o senso de controle. E você que está ouvindo, pensa nisso por um momento. Qual seria uma pequena direção que faria sentido para você agora? Algo simples, mas que te tiraria do automático e te colocaria mais presente na própria vida. Essa pergunta é poderosa porque força a mente a sair do piloto automático e assumir responsabilidade. E esse movimento, mesmo pequeno, já muda o estado interno. Hill dizia que quando a pessoa começa a tomar decisões conscientes, ela se torna alguém que cria oportunidades e não alguém que espera que as coisas aconteçam. E isso mexe com tudo, com a rotina, com a autoestima, com a sensação de capacidade. Quando a pessoa sente que está decidindo a própria vida, ela se movimenta de um jeito diferente. Sim, a deriva sempre enfraquece, o propósito sempre fortalece. Quando a pessoa entende isso, ela começa a viver com mais presença, mais clareza e mais intenção.
E quanto mais ela pratica essa intenção, mais longe ela vai, porque cada passo deixa de ser repetição e passa a ser construção. Então, no fim, a deriva não é um castigo, ela é um alerta, um convite para prestar atenção, para parar de ser levado e voltar a escolher. E é esse o ponto que Hill quer deixar claro. A vida não muda porque algo externo acontece. Ela muda quando a pessoa decide interromper o hábito de derivar e assumir o papel de protagonista. Quando essa decisão acontece, mesmo que discretamente, a mente começa a se reorganizar e, a partir daí, o caminho deixa de ser repetição e se torna transformação. É uma virada que começa dentro, mas que muda absolutamente tudo por fora. E isso, por si só, já mostra por que Hill considerava a deriva o maior inimigo do sucesso. Porque quando a pessoa vence isso, ela recupera a própria vida. E essa recuperação é o início de uma liberdade que cresce com o tempo, um passo por vez, com consciência e intenção. Esse é o verdadeiro antídoto contra a deriva.